Ser capaz de olhar, de ouvir, de falar, são saberes que até bem pouco tempo a escola não ensinava. Assim como não ensinava a dizer não, a prestar atenção, a concentrar-se, a administrar as emoções. Agora, nesse vídeo, o professor Celso Antunes, de uma forma muito pessoal e muito própria, vai conversar conosco sobre o cérebro humano, sobre o seu funcionamento e sobre como desenvolver essas competências tão importantes e tão essenciais para o sucesso na vida e no trabalho. Partilhe conosco essa significativa aprendizagem. Professor Celso Antunes, vamos então começar falando sobre o aprender. O que é de novo no aprender? Eu diria que de novo no aprender não existe nada. Nós aprendemos como aprendíamos há milhares de anos atrás. E se o homem saiu da caverna e viajou pelos espaços siderais, se ele aprendeu a transpor os oceanos, se ele aprendeu a transplantar órgãos, ele não desenvolveu um processo cerebral diferente daquele homem da pedra que aprendia a fazer de uma vara uma seta. O que há novo é que hoje nós sabemos mais ou menos como o cérebro opera a aprendizagem. E isto permite que o educador possa interferir no processo de aprendizagem de uma maneira muito mais significativa do que poderia antes. Então, em síntese, se aprende hoje como sempre na vida se aprendeu. Mas antes não se sabia quais os processos a mente operava para processar a aprendizagem. E hoje isto é conhecido, ainda que temos que admitir que o que conheceremos daqui a 5, 6 anos será muito mais do que hoje se conhece. Existe uma educação para o olhar? Existe uma educação para o ouvir, para o falar? Uma educação para o pensar? Existem diferenças altamente significativas, muito profundas. Às vezes, nem tanto contempladas na identificação do verbete no dicionário. Se abrirmos um dicionário e procurarmos a diferença entre, por exemplo, o falar e o dizer, perceberemos que na maior parte das vezes as duas formas se coincidem e se encontram. Falar é o mesmo que dizer, dizer é o mesmo que falar. Mas se nós analisarmos com mais profundidade e resgatarmos o sentido etimológico, veremos que há uma grande diferença entre o falar e o dizer, como há uma grande diferença entre o olhar e o ver, entre o escutar e o ouvir. Dizer não se ensina. O ser humano diz, quando vai alcançando 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, 2 anos, aquelas pronúncias, aqueles sons vão ganhando significado e a criança aprende a dizer. Falar, entretanto, é escolaridade, porque falar é escolher com seletividade as palavras com as quais se compõe a frase. Então, uma pessoa que diz apenas com a preocupação de transmitir uma mensagem. Uma pessoa que fala transmite a mesma mensagem de quem diz, mas transmite com uma beleza, transmite com sabedoria, transmite com sutileza. Então se percebe que as palavras ganham essência, ganham profundidade e cortam e queimam quando organizadas desta forma. O que não se sabia é que isto pode ser aprendido. Até muito pouco tempo atrás se acreditava no talento exponencial de alguns, como se a pessoa pudesse ganhar de presente o dom de bem falar. E acho mesmo que isto representa, ao meu ver, o grande momento da escola do futuro.
que precisa começar hoje, que precisa começar agora. Esta escola que pelos conteúdos da geografia, da matemática, da história, vai ensinar este aluno a pensar, vai ensinar este aluno a falar, ensinará este aluno a ouvir. Claro que não através de conselhos, mas através de exercícios, através de práticas, desenvolvendo estas competências. Como podemos constatar neste vídeo, os estudos da mente em ação revelam ser possível aprender a olhar, a ouvir, a falar, a prestar atenção, a exercitar a sociabilidade, a aprimorar o paladar. É possível aprender a pensar. E essa escola, hoje tão necessária, pode ser construída por mim, por você. Essa escola que não é a escola do devorar, desse conhecimento que se sobrepõe a outro, mas que na verdade não tem um grande sentido para a vida. A verdadeira escola é a escola do degustar, do sentir o gosto, sentir o prazer de estar, de ser, de encontrar.